Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, através do nosso canal aqui do YouTube, pela Casa dos Tarefeiros, casa essa de cura e conscientização que já se encontra aberta à sua espera, mas para isso você precisa estar agendando os seus tratamentos. Temos todo tipo de tratamento para a sua cura espiritual e também do corpo, como centro cirúrgico, apometria, desobsessão, cromoterapia. Temos o tratamento das crianças, da prosperidade e também do desamarra. Temos evangelhos, palestras aqui no nosso canal. Por isso mesmo, eu lhe convido, nesse instante, a compartilhar conosco essa conexão maior com esses espíritos da luz e dos nossos benfeitores através do nosso Evangelho. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e peço a você que nesse instante você possa estar calmamente relaxado, respirando bem profundamente e sentindo toda uma vibração que vai assim adentrando em seu lar através do seu convite, convidando amigos espirituais, convidando ao nosso Mestre Jesus, as fraternidades de Maria, de Nossa Senhora, para que elas possam estar adentrando juntamente com todos esses nossos irmãos que nos auxiliam, que nos protege, que nos ampara. Vamos pedindo a eles que possam fazer a limpeza, a higienização do nosso ambiente, para que possa ser retirado todo e qualquer manifestação, seja de encarnado ou de desencarnado, tirando projeções, formas de pensamento, a doença, a desarmonia, e que tudo possa ser lavado com águas crísticas de Nossa Senhora, e purificando o nosso lar, tão abençoado e tão bendito que é. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E assim sabemos que estamos assim fazendo o nosso Evangelho acima do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E estamos assim na pergunta 382 a 411, que nos fala um pouquinho sobre a mediunidade, o seu desenvolvimento, a sua preparação e também o seu apostolado. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é mediunidade. A mediunidade é uma faculdade do espírito que o corpo reveste de células a fim de permitir o intercâmbio entre os dois mundos, no caso dos nossos encarnados e os desencarnados. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer ser humano. Pode ser dotado como de ver, de ouvir e de falar. Portanto, não é um privilégio de quem é espírita, e sim o espiritismo nos explica e orienta a prática e mecanismo da mediunidade. Allan Kardec, na sua sábia construção da nossa codificação, fez um livro específico sobre médiuns, sobre a mediunidade. E ele nos explica, através desse livro, no capítulo 14, no item 159, toda pessoa que sente um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nas quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica
está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Da outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médios têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quanto sejam as espécies das manifestações. As principais são os médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Portanto, esclarecer sobre a mediunidade é uma oportunidade de trabalho e de redenção espiritual em benefício do próximo, como também um recurso concedido a todos para saldar débitos através da dedicação e construir os padrões do verdadeiro amor. Sendo que no início desse capítulo sobre a mediunidade, a 382 da pergunta do Consolador nos diz assim: qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre cada carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem aos seus percalços e suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus aos seus filhos miseríssimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Sabemos que para ser médium não é fácil, mas a preparação para uma mediunidade na prática. Hoje temos consciência que o estudo deve ser constante, pois é uma ferramenta certa, pois dúvidas e incertezas sempre acontecem. Exercer a mediunidade é muito sério e de muita responsabilidade, pois é enorme quando assim praticamos. Temos que ter a disciplina, pois a ansiedade de, vamos dizer assim, entre aspas, receber essas manifestações, conforme Allan Kardec nos fala, tudo não é tão simples, pois exige de nós, encarnados, um aperfeiçoamento onde nossa conduta moral, o autoconhecimento nosso para não cair na ilusão, pois o orgulho é um dos maiores defeitos que todos os médios podem ter, pois a nenhum de nós que se considera médio está protegido para não termos obsessores, e esta fase, essas imperfeições morais e as maiores grosserias são atrativos para irmãos desencarnados, por isso a disciplina é essencial. Vamos relembrar um pouquinho sobre o filme, quem assistiu, sobre a história de Chico Xavier, onde Emmanuel se dirige a ele pela primeira vez, dizendo que eles tinham algo muito de importante a divulgar para o mundo. E Chico perguntou o que deveria ser feito para isso. E Emmanuel repetiu: disciplina. E Chico responde: ok, e o que mais? Disciplina. E assim, sucessivamente, Emmanuel falou praticamente de 3 a 4 vezes, não me lembro bem, a palavra disciplina. Vejamos na pergunta 396 do Consolador que, tratando-se da necessidade de uma preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos
em prejuízo do próximo? É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Numa orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam neste campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios em amarguros choques de retorno, fazendo-se mister igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema de méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem e expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Mas, contudo, o médium que quer seguir esse dom da mediunidade, de ajudar e ser ajudado, não deve jamais de cumprir suas ideias, seus compromissos, como nos diz a pergunta 404. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de um tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o precioso conhecimento de si mesmo. Que médium algum se engane em tais perspectivas, antes sofrer a incompreensão dos companheiros que transgredir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas da consciência. E fazendo um pequeno apanhado das perguntas 409 a 411, este livro nos dá um entendimento muito claro que para podermos sermos uns médios sinceros, necessitamos compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros, devemos antes de mais nada ter uma autodisciplina em nós mesmos. E através do nosso autoconhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Pois o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, pois reside dentro de nós sempre o personalismo, a ambição, a ignorância, a rebeldia e tudo mais que nos enfraquece no sentido da invigilância. Portanto, a leviandade, a insensatez de não ter um autoconhecimento de si próprio, de você não estudar, de você não desenvolver aquilo que há de mais sagrado. Não tem como você desenvolver, mediunicamente falando, sem o pleno conhecimento e uma adoção desses princípios. É como esperar bons frutos de uma árvore sem sequer cuidá-la desde a sua semente, através do seu plantio. Lembrando que a faculdade mediúnica já começou a existir antes mesmo neste plano, quando nossa programação reencarnatória, o compromisso assumido. Mas temos sim o nosso livre-arbítrio de entender a nossa responsabilidade
e se queremos, quando encarnados, nos preparar para esta tarefa. E assim, eu me deparei que a pergunta 411 deste nosso livro, O Consolador, seria a última pergunta do livro. E através dessa pergunta, o livro nos pergunta da seguinte forma: onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com a qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium, sem Evangelho, pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração, se a aplicação com o Divino Mestre preparará no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade, no amor, ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente elevar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transgredir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas, sem suas expressões fenomênicas ou mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, terminamos o nosso livro O Consolador. Temos assim no final nota, a primeira edição, explicações que eles nos dão e o índice. E nesse momento oportuno, eu gostaria de simplesmente pedir a todos vocês que nos escutam, agradecer a todas essas fraternidades que nos ajudaram a chegar até aqui, no final deste livro. Agradecendo a esses nossos mentores e amigos espirituais que nos ajudaram a pelo menos entender um pouquinho de tudo aquilo que o nosso mestre, o nosso irmão maior nos passou, e que eles também possam ser abençoados pelas esferas superiores que nos ajudaram, e que nós possamos agradecer sempre por toda esta oportunidade. Vamos assim pedindo a eles que possam nos dar bênçãos no decorrer desta semana, que seja uma semana abençoada, não somente no nosso ambiente de trabalho, mas em todo o nosso lar, com todos aqueles que nos cercam, principalmente nesse nosso grande planeta Terra, onde haja qualquer conflito, seja ele de interesses, de dores, aflições, que Mãe Maria possa abençoar. Vamos assim pedindo pela casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, e que o Dr. Antônio possa ser abençoado incondicionalmente, por ele nos dar a permissão e nos dar a oportunidade de nós elevarmos sempre o nosso conhecimento para a nossa evolução. E assim, vamos pedindo pela água, que pode estar constando aí nesse seu copinho, na sua jarra, não importa. E vamos dando por encerrado o nosso Evangelho, prometendo a todos vocês que a nossa casa, na próxima semana, trará um novo tema para o nosso Evangelho. Fiquem na paz, que Deus possa abençoá-los hoje e sempre. Graças a Deus.